Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maikele Apone e você está no canal Reconstrução de Identidade. Hoje, meninas, eu quero falar com você que está percebendo que existe alguma coisa errada dentro do seu relacionamento. De repente, aquela euforia, aquela tensão toda, aquele mimo, aquela explosão de amor acabou. Mas assim, do nada, de repente. E você tá meio confusa, tentando entender por quê. O que que você errou, o que que você fez, se porventura você falou alguma coisa. Mas eu tô aqui pra te ajudar a entender essa situação. Em alguns casos, não foi você que errou. Não foi culpa sua. Na realidade, o que pode estar acontecendo é que você talvez tenha conhecido ou esteja há alguns anos nas garras de um narcisista. E para abrir esse vídeo, eu quero trazer para você 7 sinais de que talvez, sim, talvez você esteja dentro de um relacionamento narcisista. O primeiro sinal é quando você começa a duvidar de si mesma. Quando que isso acontece? Quando você lembra nitidamente na sua cabeça o que aconteceu, mas ele jura de pé junto que não, que você está louca, que aconteceu de outra forma. Aí você se questiona, você passa aquilo na cabeça de novo e fica confusa. Mas será que foi dessa forma que ele está falando? Será que eu estou exagerando? Será que realmente aconteceu isso? Então, se ele tenta te manipular, se ele tenta contar histórias para te convencer que aquilo não aconteceu, que você está inventando ou que, sei lá, que você está ficando louca, minha amiga, acende o farol amarelo aí porque é um sinal de alerta. Isso tem nome, tá? Isso chama gaslight. É quando a pessoa tenta te convencer da verdade dela. Não da verdade em si, mas da verdade que ela quer que você acredite ou que ela quer que os outros acreditem. O sinal número 2 é quando você começa a pisar em ovos. Quando o humor do outro, ele começa a regular o ambiente. É como se você tivesse que ficar medindo as palavras, porque ele é muito dodóizinho, porque ele pode se ofender. Ou como se tudo que ele fizesse é ótimo, é maravilhoso. Então, Deus o livre criticá-lo, ou de repente pedir um favor, enfim. Qualquer coisa dá gatilho nele e ele às vezes até surta, viu? Às vezes não, na maioria das vezes. Alguns surtam pra fora e outros pra dentro. Como assim? Os que surtam pra fora, eles costumam quebrar coisa, bater porta, sair derrapando o carro. E os que surtam pra dentro, eles pegam e se recolhem. Ficam te tratando com indiferença, nem te olham ou te ignoram, entende? Esse é um sinal de manipulação emocional. E pisar em ovos todos os dias cansa. Ah, cansa. O terceiro sinal é quando o começo é extremamente perfeito. Ele parece um príncipe. Ele é encantador, ele é atencioso, ele abre a porta do carro, ele é gentil e você fica encantada, porque muitas vezes a gente, mulher, a gente tá acostumada com homens relapsos e, enfim. E quando aparece alguém assim que enche a gente com um bombardeio de atenção e amor, a mulherada costuma ficar nas alturas, mas é necessário a gente prestar atenção, porque o que acontece nessas situações? Ele tá ali criando um vínculo emocional forte, ele tá te enchendo de dopamina, te enchendo de atenção mesmo, ele tá viciando o teu cérebro nele, entende? Pra de repente ele parar e tirar, e você ficar, "Ah, meu Deus, por quê? O que aconteceu? Quero mais, me dê, me dê, me dê." E aí, minha filha, e aí já foi. Aí você começa a ficar desesperada, tentando agradar, tentando entender, se questionando. E essa é uma situação que muitas mulheres chegam para mim em consultório, se questionando e até defendendo, né, os parceiros, falando que ele não era assim, que deve ter sido alguma coisa que elas fizeram, enfim. Não, isso tem nome, isso se chama love bombing. E quando o cara começa dessa forma e depois não sustenta, é um sinal. O quarto sinal é que a culpa é sempre sua. Não importa o que acontece. Se você chega e fala, quero conversar sobre determinado assunto, olha, não gostei, tô me sentindo assim, pronto. Dramática. Ah, mas eu só fiz isso porque você fez aquilo. Ah, mas veja o meu lado. Ah, mas se você não tivesse feito tal coisa, eu não teria feito isso. Ah, mas você me provocou. Minha amiga, isso se chama manipulação emocional. O narcisista dificilmente vai assumir a culpa de alguma coisa, a não ser que ele tenha um ganho secundário ao assumir aquela culpa, mas isso é em raríssimos casos, porque ele nunca erra. Para ele,
Ele é o certo e não importa. Mesmo que vocês estejam assim numa discussão absurda, que ele tenha feito uma coisa enorme, errada, uma coisa enorme errada ficou estranho, né? Mas uma coisa assim berrante, que ele tenha, sei lá, talvez te traído, que ele tenha, sei lá, que ele tenha sido pego no flagra fazendo alguma coisa, ele vai dar um jeito de inverter aquela situação e falar que foi culpa sua, que ele tá fazendo aquilo por conta de alguma coisa que você fez, não sei que dia, não sei que horas, entende? Então, assim, o narcisista, ele não erra. E se ele errou, a culpa é toda sua. O quinto sinal, meninas, a autoestima começa a desaparecer. No começo você se maquiava, você se arrumava, você pintava a unha, você arrumava o cabelo. Agora você faz a unha quando dá, você vive de coque porque o cabelo tá sujo. Você não se arruma mais, afinal de contas, você só vai ficar em casa ou você só vai trabalhar, enfim. Pra que se arrumar? Uma coisa que eu reparei em consultório, que é muito comum em mulheres casadas com narcisistas, é que elas param de comprar roupa colorida. Elas passam a comprar tudo básico. Ou é cinza, ou é preto, ou é branco. Dificilmente entra um bege. De vez em quando entra. Mas elas param de comprar aquelas roupas que chamam atenção, que são alegres, porque o nosso interior, ele reflete o nosso exterior, no nosso exterior. E a pessoa que ela está envolvida com um narcisista, ela não se sente feliz, ela se sente apagada, ela se sente esquecida, rejeitada. Porque é assim que o narcisista quer que você se sinta. Então ela vai se encolhendo para caber naquele papel, entende? E se você se reconhece nesse padrão, vamos dar uma olhada com mais atenção. Vamos pro próximo sinal. O próximo sinal, o sinal 6, é quando você começa a justificar o comportamento dele. Eu já ouvi muito mulheres defendendo homens narcisistas. Não porque elas querem, tá? Mas é porque é inconsciente. Porque, no fundo, como elas se apaixonaram, elas se entregaram, elas querem que esse amor dê certo. E também já, em algumas situações, já se passaram muitos anos, houve muito tempo, muito trabalho investido nessa relação. Então, principalmente para a mulher, é difícil ela assumir que acabou, ou ela assumir que ela precisa sair daquilo, sair daquela situação de alguma forma. Algumas nem têm recursos para isso. E isso é o mais triste, sabe? Porque quando a mulher ela ainda tem recurso, digo recurso financeiro, ou apoio emocional, ou suporte, rede de apoio, enfim, é um pouco mais fácil, né? Não que seja menos complicado, mas é mais fácil. Agora, quando uma mulher ela é dependente, principalmente financeiramente, do narcisista, essa mulher pena, porque ele vai usar isso para controlar ela de várias formas. Uma, não dando recursos para ela se arrumar. Duas, não dando recursos para ela visitar amigos, parentes. Três, controlando o que ela pode comprar, o que ela não pode, sabe? Isso tanto em comida quanto em produtos de higiene. Isso é um tipo de humilhação que essa mulher ela vai passando. E ela vai se apequenando, ela vai se sentindo cada vez menos e internamente o valor dela vai diminuindo para ela mesma. E esse eu acho que é um dos piores acontecimentos na vida de uma mulher. Quando ela acha que ela é pequena, quando ela acha que ela não tem valor, quando ela pensa que para ela acabou, porque ela já tá velha, ou porque ela tá muito gorda, ou porque ela tá muito magra, ou sei lá, cada uma vem com uma situação diferente. E gente, não, 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 isso não existe. Nós temos o nosso valor, não importa a nossa idade, não importa as nossas características físicas, não importa. O importante é a gente levantar, sacudir a poeira, acordar, olhar no espelho e falar o que eu posso fazer hoje para sair dessa situação. É claro que você não vai conseguir sair de um dia para o outro, ou de um mês para o outro, mas você consegue sim, dia a dia, hora a hora, ir se reconstruindo, se planejando para, de repente, largar essa pessoa, viver uma nova vida, se dar uma nova oportunidade. E finalmente, o sinal 7 é quando você sente que você se perdeu de quem você era. Você não se reconhece mais. De repente, você não tem mais sonhos, você passa a viver a vida um dia de cada vez, sabe? Só resolvendo o que precisa ser resolvido naquele dia. É como se todos os dias fossem iguais. Como se você tivesse presa numa rotina que você não tem controle. E somado às outras coisas, você fica administrando o que vai falar, o que vai fazer, para não entrar em conflito, sabe?
para não gerar embate, para não, de repente, ofender, não seria ofender a palavra, mas assim, não incomodar o narcisista. Porque se você incomodar, você sabe que o seu dia, a sua semana vai ser um inferno. Ou porque ele vai passar a te ignorar, ou porque ele vai ter uma crise de raiva e você vai precisar gastar o dobro de energia para lidar com aquela situação. Então, aos poucos, você vai deixando de ser quem era, você vai deixando de rir, você vai deixando de fazer o que você gostava, você vai deixando de se olhar no espelho, de se admirar, você vai deixando de se amar e automaticamente você vai se afastando do mundo, se afastando das pessoas. Você literalmente se afasta de quem você era. Os relacionamentos abusivos, eles podem fazer alguém se perder, mas eles também podem ser o início de uma transformação maravilhosa, onde você se conhece, onde você se reconecta com você mesma, onde você entende o seu valor e nunca mais desce a régua. Você, a partir desse momento que você se descobre, que você entende que você tem valor, minha filha, ninguém mais te manipula. Ninguém mais vai te dar pouquinho e você vai bater palminha agradecendo. Não. A partir do momento que você descobre a mulher que você é, você começa a reconstruir sua identidade, porque a ideia aqui qual é? É que você não continue sendo a mesma pessoa. É que você melhore aquele 1% todo dia, sabe? Que daqui pra frente você comece a reconstruir uma nova eu, uma nova personalidade. Não que, ai meu Deus, eu vou virar outra pessoa. Ah, talvez sim, talvez seja necessário você virar uma outra pessoa. Uma pessoa que não aceite menos do que merece. Então, minha amiga, se você se identificou com alguns desses sinais ou com todos, eu sinto lhe dizer, mas você pode estar vivendo num relacionamento marcado pela manipulação emocional ou um relacionamento com uma dinâmica narcisista. No entanto, se você está aqui porque já percebeu que tem alguma coisa errada, ou se neste vídeo você percebeu que você pode sim estar lidando com alguém narcisista, ótimo! Porque agora você não é mais inocente, você não está mais cegamente nessa situação. Você já entendeu o que está acontecendo e agora você precisa de ferramentas para lidar com isso. E nesse canal, a minha intenção é essa, é te dar ferramentas para sair dessa situação, para se reerguer, para se reconstruir.